Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Bora lá dar continuação na nossa aula, no nosso estudo, ao qual nós estamos tratando sobre a regeneração. Na aula passada, no estudo passado, nós falamos um pouco sobre isso e falamos que daríamos continuidade hoje. E assim nós vamos estar dando continuidade nesse estudo, tá bom? Lembra que nós usamos o texto do Evangelho de João, capítulo 3, falando sobre Nicodemos, um diálogo aqui de Nicodemos com Jesus dentro desse texto, tá bom? Lembrando que existe totalmente um contexto por trás disso, para nós podermos entender esse texto, e vamos ver se nós conseguimos falar um pouco mais sobre isso. E dentro disso, Jesus ele deixa muito claro para Nicodemos que há uma necessidade de um novo nascimento para herdar ou entrar no reino dos céus. E foi feita uma pergunta, o porquê? Por que eu tenho que nascer de novo para entrar no reino dos céus? Eu preciso fazer essa pergunta para o texto. Por quê? Jesus ele abordou dizendo, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Quer dizer que todo o conhecimento de Nicodemos que ele tinha das Escrituras, todo o seu status, seu prestígio, seu posicionamento, isso de nada garantia para ele. Seu cargo nada garantia a entrada dele no reino dos céus. Então nós já aprendemos muito sobre isso, já tendo esse entendimento, que não é o que eu faço, não é o meu conhecimento, falamos sobre isso, não é o meu posicionamento que me garante a entrada no reino dos céus. E Jesus deixa isso claro a Nicodemos, dizendo, Nicodemos, é necessário, precisa você nascer de novo. E aí eu levantei uma pergunta dentro desse texto, por que eu tenho que nascer de novo? E nós abordamos isso, fomos lá em Gênesis, entendemos todo esse princípio do homem que tinha um relacionamento com Deus antes da queda. E antes da queda, o homem era um homem que tinha vida, é um homem que tinha liberdade e era um homem que tinha comunhão com Deus. Isso faz toda uma diferença. Mas depois que o homem peca, depois da queda, o homem ele é expulso do jardim do Éden e o homem sai totalmente pecador, morto e escravo. Escravo totalmente de um sistema, escravo de um imperador, que é Satanás, que ele impera sobre o reino das trevas, e essa pessoa agora, que é toda uma humanidade, passa a se tornar uma humanidade escravizada, morta nos seus delitos e nos seus pecados. Escravos, não tem mais aquela liberdade, não tem mais aquela comunhão, perdeu a vida para com Deus. E o homem se torna Deus de si mesmo, tomando suas próprias decisões, seus próprios caminhos, sendo seduzido e conduzido pelo príncipe das trevas. Há algo aí ao qual nós sempre procuramos abordar, onde a pessoa ela fala muito sobre o livre-arbítrio. Concordamos que o livre-arbítrio ele existiu no Jardim do Éden, quando falamos de livre-arbítrio em relação à salvação e de uma pessoa poder se chegar a Deus. Nesse sentido, o homem tinha esse livre-arbítrio no Jardim do Éden, antes da queda. Depois da queda, o homem perde esse livre-arbítrio porque ele se torna morto, pecador e escravo. Então, um escravo, ele só tem direito a fazer a vontade do seu senhor. Ele não tem um livre arbítrio. Ele não pode tomar decisões por si mesmo, porque ele é um escravo aonde existe um senhor. E esse senhor é o que rege a vida dele. E a humanidade passa a ser regida pelo diabo, por Satanás. Ok? Nós abordamos sobre isso. Então, eu consigo entender o porquê Jesus disse que há necessidade de eu nascer de novo para entrar no reino dos céus. E hoje eu quero estar abordando sobre isso, falando um pouco, baseado na pergunta de Nicodemos, ao qual Nicodemos diz em João 3, e o versículo 4. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Vemos que Nicodemos faz duas perguntas para Jesus. Como pode isso acontecer?
como esse novo nascimento acontece, eu não consigo entender isso, Nicodemos está dizendo, eu não compreendo. A minha razão não entende isso, Senhor. E eu gostaria que o Senhor me explicasse como pode esse novo nascimento acontecer. E Jesus ele vai dizer claramente sobre isso dentro desse texto. É necessário nascer da água e do Espírito. Lembrando que quando Jesus fala nascer da água, aqui essa água não é batismo. Muitos vão falar que para você entrar no reino dos céus, é necessário você se batizar, nascer do batismo e do Espírito, para você entrar no reino dos céus. Mas baseado nessa ideia e nessa interpretação, eliminando todo um contexto, vai entrar em contradição com Lucas, na crucificação de Jesus. Porque o ladrão da cruz, ele não se batizou. E ele disse para Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E não houve um batismo. Então Lucas relata que este ladrão, ele adentrou ao reino dos céus. Mas só que João, ele vai deixar isso bem claro, que é necessário nascer da água e do Espírito. Então, o que significa isso? Será que estão entrando em contradição? Não. Isso vai fazer com que a gente venha interpretar o texto corretamente. Tá? Lembrando que todo texto tem um contexto e nós não podemos ignorar isso. Quando você ignora um contexto, você vai fazer uma interpretação, muitas das vezes errada, baseada no seu entendimento, naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Isso não é saudável para a sua vida espiritual e nem para as pessoas que você vai ensinar. Então, dentro de um contexto, você vai ver no capítulo 1, capítulo 2, falando de João Batista. E João Batista batizava as pessoas. Ele batizava as pessoas, só que o batismo de João era um batismo totalmente de arrependimento, tá? João batizava com o batismo de arrependimento, e Jesus está dentro desta mesma linha, dessa mesma cultura, porque entendendo que aqui ainda é lei, tá? Aqui não é tempo da graça. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é transitório, está passando, Jesus está cumprindo toda a lei, ok? Para que a gente possa ter esse entendimento, essa compreensão corretamente. Então, dentro desse contexto que Jesus está tratando com Nicodemos, ele fala de um arrependimento. É necessário nascer da água. É necessário que haja o arrependimento e que você nasça do Espírito. Ok? Não é batismo com água. Esse batismo aqui simboliza totalmente o arrependimento. Para que a gente possa compreender e não fazer interpretação errada e não entrar em contradição com outros textos, tá? Então, quero deixar isso bem claro para vocês. E baseado dentro disso, eu me pergunto, então, se é necessário nascer do arrependimento, é preciso que eu me arrependa do quê? Dos meus pecados? Mas eu preciso me arrepender, ok? De uma vida ao qual eu tenho levado longe de Deus. Uma vida ao qual eu tenho me tornado inimigo de Deus, como diz as Escrituras. Uma vida morta, uma vida sem relacionamento, uma vida sem comunhão, uma vida em agressividade à santidade de Deus. Eu preciso me arrepender desses meus pecados, de viver longe de Cristo. E nascer do alto, nascer do Espírito. E o que é um novo nascimento? Essa é uma pergunta, tá bom? E o novo nascimento, para que nós possamos entender, o novo nascimento ele é um ato exclusivo de Deus ao homem. O novo nascimento ele é um ato exclusivo de Deus para com o homem. O homem por si só, ou por si mesmo, ele não tem capacidade de nascer, de se auto-regenerar, de se auto-nascer sozinho, ele decidir nascer. Por isso que o homem que não serve a Deus, que não tem o conhecimento de quem é Deus, ele não tem o desejo em relação a Deus, ele não tem o desejo de buscar a Deus, ele não tem desejo em praticar a palavra, ele não tem desejo de orar, ele não tem desejo de ler. Por quê? Porque ele está morto, como diz lá em Efésios capítulo 2 e o versículo 1. Eu vos dei vida, estando vocês mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Então o homem sem Deus, espiritualmente, ele está morto. Ele não tem sentimento e reação alguma em relação a Deus. Ok? Para que a gente possa entender, como eu já dei um exemplo, falando sobre isso.
É a mesma coisa de você ir num cemitério, num velório, e lá se encontra um morto. E você tem um conhecimento desse homem que está morto. Você conhece essa pessoa. Você vai chorar, você vai falar, você vai clamar, você pode... As suas reações em relação a ele vai ser totalmente inerte, porque ele não pode te corresponder. Por quê? Ele está morto. Ele não consegue falar, ele não consegue te ouvir, ele não consegue corresponder, ele não consegue expressar sentimentos, porque ele está morto. Para que esse morto ele possa te ouvir e corresponder o seu clamor, ele precisa receber algo, um milagre. Precisa acontecer um milagre na vida desse homem que está morto. E esse milagre somente é da parte de Deus. Somente se Deus der vida para ele, acontecer esse milagre da vida, ele vai poder corresponder às suas lágrimas, o seu choro, os seus clamores. Fora isso, ele não pode. Por isso que o novo nascimento ele é um ato exclusivo de Deus para a vida do homem. E isso quem diz é as Escrituras. Se você olhar em João capítulo 1, e o versículo 13, ele vai dizer sobre isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento não é da vontade da carne, não é do sangue e nem da vontade do homem. É da vontade de Deus. Então ele é um ato exclusivo de Deus. Deus decide quando o homem vem nascer. Ok? Isso é um novo nascimento. Tiago, capítulo 1, vai dizer também sobre isso, falando... Olha, vamos lá ver. Tiago, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. Então nós vamos abordando e vendo que esse novo nascimento nunca foi uma decisão do próprio homem tomar. E se você olhar lá também, tá? Em 1 Pedro, bora lá dar uma olhada, as Escrituras ela responde e ela fala por si mesma. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 23 também ele vai dizer: fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, ao qual é viva e operosa para toda a eternidade. Então nós temos vários textos claramente mostrando que o homem, na sua capacidade, na sua intelectualidade, no seu conhecimento, nas suas filosofias, ele não pode entrar no reino dos céus. Ele não pode ir a Deus. É Deus que vem ao homem através de Cristo Jesus. É Deus quem regenera. Por isso que essa palavra nascer de novo, quando Jesus fala, Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer do alto, é nascer de cima. E isso somente Deus, por isso que ele deixa claro. Esse novo nascimento, Nicodemos não entendeu. Como posso, sendo velho, eu entrar na barriga da minha mãe novamente? Ele não tinha o conhecimento do que Jesus estava informando. E Jesus disse para ele: Nicodemos, você sendo mestre em Israel, você não compreende as coisas que eu estou falando? Se eu falar das coisas celestiais, então, como será? Então você vê que as pessoas têm esse entendimento, que elas podem buscar a Deus quando elas querem, que elas podem buscar a Deus quando elas decidirem, que elas têm o poder, que elas têm o direito de escolher. Não, elas não podem. É por isso que não há uma mudança, não há transformação. A regeneração, ela traz mudança. Foi o que eu dei o exemplo do porco. A religião dá um banho, o evangelho transforma. 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo.
E o texto vai dando continuidade e vai dizer, isso foi Deus em Cristo reconciliando o mundo, porque o homem não tinha capacidade de se achegar diante da grandeza, da santidade de Deus, porque ele estava morto. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer claramente, todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus, mostrando toda a impossibilidade do homem por si só se achegar a Deus. Não tem possibilidade, somente através de Jesus Cristo o homem consegue se achegar a Deus, somente através de Cristo. E esse é um ato do novo nascimento, da regeneração, ao qual é mostrado aqui nas Escrituras, o qual estou mostrando para vocês, dentro dos textos, que não há possibilidade. Por mais que tenha pessoas que acreditem nisso, não vai mudar o que as Escrituras dizem. Porque eu quero estar mostrando para vocês, no próximo vídeo, quais são as evidências de quem nasceu de novo. Hoje eu quero estar mostrando para vocês isso que eu estou dizendo, o que é o novo nascimento. E o novo nascimento, ele é um ato exclusivo de Deus. Não é uma capacidade humana. Não é pela intelectualidade humana. Não é porque o homem decide, eu decido servir a Deus agora. Eu não decido, eu decido. Não, você não tem essa capacidade. Baseado nas Escrituras, que é uma verdade, ela diz, você está morto. E somente um ato de Deus, da grandiosa misericórdia de Deus, ele pode te dar vida. E quando ele te dá vida, você consegue corresponder à voz de Deus, ao chamado de Deus. E aí você diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E aí você passa agora a ter uma nova vida com Deus. Isso se chama regeneração, transformação, ao qual baseado em 2 Coríntios 5,17, ao qual eu citei. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Isso dá o sentido de um entendimento para você compreender de uma metamorfose, essa nova criatura. Vem de metamorfo, tá, dentro do seu original, e vem para metamorfose. E o que é uma metamorfose? Nós vemos que uma largata, ela passa uma metamorfose, ok? E ela leva um processo de uns 9, de 10 a 12 meses, por aí, para se tornar o quê? Uma borboleta. Então uma largata, você vê que ela é um ser e ela se transforma no outro. Olha que coisa maravilhosa. E uma largata, ela tem a mentalidade de uma largata. Ela vai se rastejar como uma largata, ela vai andar em locais úmidos, em locais escondidos. A largata é um bicho que queima, que machuca, que fere outras pessoas, e ninguém quer estar perto de uma largata. Só que essa largata ela vai sofrer uma metamorfose. E essa metamorfose vai fazer com que ela se transforme numa borboleta. Esse é o sentido do texto ao qual o apóstolo Paulo está abordando, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele passa a sofrer uma metamorfose, uma transformação. Você deixa do estado de morto e passa a estar agora no estado de vida com Deus novamente. Você é transportado do império das trevas para o reino de Cristo. Você é reconciliado agora novamente com o Senhor. E olha que interessante. A partir do momento que essa largata ela sofre essa metamorfose e se transforma numa borboleta, agora essa borboleta ela não tem mais a mentalidade de uma largata, porque ela foi transformada. A mentalidade dela é outra agora. Então agora ela voa, é algo que alguém tem prazer de estar perto, ela é linda, ela é bonita, é agradável. Muitas pessoas quando vê uma borboleta, até entrar dentro do celular, fala que é sorte. Você vê, e eu faço uma pergunta, uma largata, quando há esse novo nascimento, essa regeneração, essa largata que foi transformada numa borboleta, e essa borboleta agora, que se transformou, ela pode voltar a ser uma largata? Será que essa borboleta tem capacidade de voltar a ser uma largata? Não, não tem como. Isso é impossível. Porque ela agora é uma nova criatura. É isso que Paulo está abordando no texto. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso é uma afirmação. As coisas velhas, a vida de largata, passaram. E eis que agora
tudo se fez novo. Olha que coisa espetacular que o Evangelho faz. O Evangelho transforma, o Evangelho não dá banho. A religião, ela dá banho, ela arruma, ela coloca seus dogmas, suas regras, imputa, coloca uma responsabilidade que o homem ele pode se achegar a Deus a hora que ele decidir, que ele pode escolher ser salvo ou não. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, ela me confronta com esse meu entendimento que eu venho a querer acreditar. É difícil para alguns aceitarem isso, mas é uma realidade. Esse ato de nascer de novo é um ato exclusivo de Deus. É um ato que somente Deus regenera o homem. O homem por si não se decide nascer. Quem decide que ele nasça novamente é Deus, com uma finalidade, para com um propósito, ok? Para que essa pessoa que nasceu de novo agora venha viver segundo a vontade do seu Senhor, que é Deus. Tá? Então é dentro desse estudo ao qual eu quero estar abordando para vocês. E para a gente confirmar mais isso, quero estar mostrando para vocês em Efésios, capítulo 2. Tá? Efésios, capítulo 2. Ele vai dizer assim, versículo 1. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Aí ele vai dizer, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. E olha o versículo 8, repete novamente, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Versículo 9. Não vem por intermédio das obras. Quer dizer, não é o que você faz. Não é a sua capacidade. E ele diz, por que não é das obras? A fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. A pessoa se acha salva porque, muitas das vezes, vemos pessoas na igreja que ela se acha que é uma pessoa salva. Porque ela não falta nos cultos, porque ela é uma pessoa que ajuda, porque ela é uma pessoa que faz isso, ela faz aquilo. Então, pelo tempo que ela está na igreja, porque eu não falo mais palavrão, porque eu não faço mais isso. Então, pelos atos que ela faz, ela entende que pelo seu posicionamento e pelo aquilo que ela aborda, aquilo que ela faz, isso lhe garante o reino dos céus. Mas Nicodemos foi desbancado nisso. Jesus falou, não é o que você faz que te garante. Tem que haver um novo nascimento. Isso não depende de você, Nicodemos. Isso é um ato exclusivo de Deus, a regeneração. Por isso que nós somos salvos, não pela nossa capacidade, não pelos nossos méritos. Quando você pergunta a uma pessoa, se Jesus voltar hoje, você vai? A resposta de muitas pessoas, elas dizem, eu não sei. Eu acho que sim. Outras dizem, eu acho que não. Você vê que sempre elas colocam o achômetro, elas não têm certeza, não têm convicção da sua salvação. Porque elas estão colocando a salvação baseada nos seus méritos e na sua capacidade. E as Escrituras dizem que você não é salvo por isso. Para que você não venha se orgulhar e bater no peito e dizer que você foi salvo porque você faz isso. Não. E ele deixa claro, a salvação é um meio da graça de Deus. Vós sois salvos mediante a graça de Deus, mediante a fé, mediante a graça. E essa graça, o significado dessa palavra graça quer dizer um favor imerecido. Nós não merecíamos o céu, o que nós merecíamos era o inferno. Nós não tínhamos nenhum senso de justiça, nenhum senso de bondade para que Deus olhasse para nós e disséssemos,
você merece ser salvo. Não, quando Deus olhou para nós e olha para nós até hoje, ele vê pecadores. Pecadores. Alguns que estão em Cristo são lavados e remidos, e outros continuam no lamaçal e escravo do pecado. Então nós precisamos entender que esse mérito não é nosso. Ele diz, vocês são salvos pela graça. Um favor imerecido. Eu não dei a vocês o que vocês merecem. Porque se eu der o que vocês merecem, é a condenação. Eu dei para vocês o que vocês não merecem. Ok? Que se chama graça, favor imerecido. Essa foi uma ação da graça de Deus, de uma troca, ao qual Jesus ele leva os nossos pecados e nos dá a sua justiça. E essa justiça nos coloca diante de Deus num posicionamento agora de pessoas justas. Justa no sentido não de que não erre, que não falhe, não isso. De pessoas justas que foram justificadas. Alguém nos justificou. Alguém pagou um preço por nós. Alguém nos comprou, nos resgatou, nos tirou do império das trevas. Isso tudo é graça por pessoas que não mereciam. Então, quando alguém te pergunta, você é um cristão? Sim. Você é salvo? Sim. Se Jesus voltar hoje, você vai com toda certeza. Mas você não erra, você não peca? Sim, eu erro, eu peco, eu sou falho. Mas eu não sou salvo pelos meus méritos. Eu sou salvo pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Eu sou salvo pela graça, pelo favor que ele fez para mim. A minha salvação já foi garantida na cruz do Calvário. Isso é uma certeza e uma convicção. Porque isso é um dom de Deus, ao qual ele diz. A salvação é um dom, a fé é um dom de Deus. Não vem de nós. Então a regeneração é isso. Ou isso é um novo nascimento, é a regeneração. É um ato exclusivo de Deus na vida de um homem. Ok? Quero que isso fique muito gravado na mente de vocês, com base totalmente nas Escrituras. Lembrando que todos os versículos que nós citamos, eu não quero que você se apegue em um versículo isolado. Lembre que eu quero que você leia todo o texto, para que você não tire interpretação errônea, ok? Mas que você venha a estudar as Escrituras de uma maneira correta, para que você entenda e compreenda sobre isso. E no próximo vídeo eu quero estar falando sobre as evidências. Depois que eu aprendi o porquê. Por que eu tenho que nascer de novo? Agora, hoje nós estamos tratando nesse vídeo, entendendo, mas o que é o novo nascimento e como isso acontece? O novo nascimento é um ato exclusivo. E como isso acontece? Isso é um ato de Deus. Isso é algo, uma obra, é um milagre de Deus dar vida a uma pessoa morta. E a partir do momento que essa regeneração, essa nova vida, Deus decide que eu voltei a ter vida, e essa vida que ele me deu agora não é para mim viver para mim, mas sim viver para ele. Ao qual diz lá em João, você vai ver que esse ato tão exclusivo que ele aborda, dizendo, olha aqui, João, dentro do mesmo capítulo 3 do Novo Nascimento que nós estamos tratando, tá? João capítulo 3, o versículo 8, ele vai dizer, o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Então todos que são nascidos pelo Espírito de Deus, pela vontade soberana e gloriosa de Deus, por suas extraordinárias misericórdias, Deus decide que nós venhamos a nascer. E quando isso acontece? João deixa isso bem claro. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os que são nascidos do Espírito. O que João está expressando? Que esse ato, você não sabe a hora, não sabe o momento, não sabe quando, não sabe em quem. Não sabe. Isso é um agir de Deus. É um operar do Espírito na vida de um homem. É o Espírito quem convence o homem do erro, do pecado e do juízo. E quando essa regeneração acontece na vida de alguém? Quando Deus decide, dentro da sua soberania. Não dentro da nossa vontade, mas dentro da vontade dele.
E dentro dessa vontade dele, ele atua em quem ele quer, na hora que ele quer, conforme os seus métodos. Isso é um agir. É como ele dá esse exemplo sobre o vento. O vento vem, o vento vai, você até ouve o seu som, mas você não sabe quando ele vem, quando ele vai, para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. É um agir regenerador, operante da parte de Deus. A qualquer hora, a qualquer momento, você pode estar no seu trabalho, pode estar na sua casa, você pode estar dirigindo, você pode acordar no meio da madrugada. Não sei, é um agir de Deus. Mas que ele regenera, ele traz a vida. E quando você recebe a vida, você consegue corresponder. Eu quero Jesus na minha vida. Isso aconteceu primeiro, uma regeneração, para depois acontecer esse ato de você corresponder esse chamado glorioso e maravilhoso de Deus. Ok? Então quero que você entenda esses princípios. São básicos, mas são simples e poderosos para que nós possamos entender as Escrituras, tá bom? Leia textos, contextos, para que a gente possa interpretar corretamente. E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre as evidências. Como que eu sei que eu fui regenerado? Qual é a evidência que eu nasci de novo? Como eu posso saber biblicamente que eu nasci de novo? Lembrando que todo estudo é biblicamente. Nós não estamos aqui falando dos nossos pensamentos, ok? Nós estamos falando do que diz as Escrituras. Por isso estou citando os textos para que vocês confiram, para que vocês busquem, para que vocês estudem. Vocês têm o Espírito Santo, o Senhor vai confirmar dentro das Escrituras, tá bom? Para que nós possamos ter um crescimento, uma maturidade, um conhecimento de quem é Jesus Cristo, uma firmeza, um alicerce, para que possamos servir a Deus melhor. Para que possamos, e nesse de servir a Deus melhor, servirmos também a outras pessoas melhores. Que possamos a cada dia vivenciar esse reino dos céus que agora está dentro de nós. Tá bom? Para isso nós vamos estar falando na próxima aula, no próximo vídeo, quais são as evidências que eu nasci de novo. Amém? Fique na paz, que o Senhor ilumine, dê entendimento a você, que você cresça a cada dia na presença de Deus, buscando, tendo sede, tendo fome de justiça, ok? E que Deus possa nos proporcionar até o próximo vídeo, mais uma aula, se assim Ele quiser, né? Porque o amanhã pertence a Ele. Mas se Deus assim permitir, nós estaremos dando continuação nesses estudos, tá bom? Fique na paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém?